Olá, seja bem-vindo ao Panorama. Na edição de hoje você vai ver. Licenciamento 2022 poderá ser exigido em breve em Minas Gerais. Estado assume liderança nacional na produção de energia solar. Confira as dicas dos bombeiros para evitar afogamentos. Cemitério de Caratinga é preparado para o Dia de Finados. O quadro Pense Direito traz reflexões sobre um caso de discriminação racial. Agroindústria. Família de Inhapim se torna referência na fabricação de polpa de frutas. Esses e outros assuntos você confere a partir de agora. Frequentemente, agentes da Polícia Rodoviária Federal realizam blitz no perímetro urbano da BR-116 em Caratinga para fiscalização. E quando o assunto é o licenciamento anual, o agente da PRF, Vander, orienta a todos os condutores para que fiquem atentos, pois o licenciamento 2022 poderá ser exigido a qualquer momento em Minas Gerais. É importante, porque a gente fiscaliza os veículos, para aumentar a segurança deles. Também a questão de criminalidade, a gente fiscaliza os veículos, questão de veículo clonado, questão de veículos furtados e também a respeito da documentação. O licenciamento 2021 em Minas Gerais ainda está valendo, mas nós acreditamos que em breve, o Estado de Minas ainda não soltou o calendário, estarão cobrando o exercício 2022. E para o veículo estar licenciamento, deve estar com IPVA pago, seguro obrigatório, multas pendentes. E hoje em dia também tem impedido o licenciamento a comunicação de venda e o recall. O recall é quando um veículo é comprado e o fabricante pede para esse veículo retornar para trocar algum item de segurança. Geralmente esse item é feito até de graça nas concessionárias e nós vemos que muitas pessoas não retornam. Às vezes o veículo é vendido para frente. Então as pessoas, eu sugiro às pessoas a consultar suas placas do veículo no Detran e ver a condição real. É muito comum nós encontrarmos veículos sem licenciamento, mas que está tudo pago, às vezes o IPVA, o seguro, até as multas. Mas a pessoa não observou que aquele veículo tinha uma comunicação de venda, a pessoa não observou que aquele veículo tinha um recall. Então porque o licenciamento é mais amplo. É quando você pega aquele documento que hoje é impresso. Vale lembrar que essas operações acontecem sem aviso prévio e têm como objetivo garantir a segurança no trânsito. E agora uma notícia que traz orgulho aos mineiros. O Estado assume a liderança nacional na produção de energia solar. Minas Gerais já liderava o setor de geração distribuída e agora lidera também a área de geração centralizada. Veja mais detalhes na reportagem a seguir. Minas Gerais se tornou o principal polo de geração de energia solar do país. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, o Estado alcançou a liderança nacional na produção de energia fotovoltaica na modalidade geração centralizada, que leva em consideração os grandes complexos geradores solares. De acordo com a ANEEL, Minas já liderava há alguns anos a geração distribuída, pequenas unidades geradoras de energia instaladas em casas, empresas e condomínios. Esse engenheiro atua em um estabelecimento do ramo na cidade e explica como é a captação de energia por meio do sistema fotovoltaico. Na placa solar, ela tem na superfície dela, tem as células fotovoltaicas. Elas são células que são capazes, a tecnologia capaz de absorver a energia do sol e transformar ela em corrente elétrica, Essa corrente elétrica, ela sai das placas e é colocada nos inversores. Os inversores de energia, que a gente coloca assim, eles são o cérebro da operação. Eles pegam essa corrente que vem da placa e essa corrente que vem da placa é uma corrente contínua. Ela não é apropriada para o nosso uso nos nossos equipamentos. O inversor faz essa transformação. Ele transforma a energia das placas para que a gente use nos nossos equipamentos do dia a dia. Nessa serralheria, que fica na Avenida Dário Grossi, em Caratinga, o sistema de captação de energia solar foi instalado há cerca de 2 anos. E o que se percebeu foi uma redução extremamente significativa no valor da conta de luz, que caiu de R$500 para R$100. A redução na conta de energia, aonde que está sendo usado, a redução foi alta.
Aqui nós tivemos uma redução da média de 90% do valor da energia. E a gente não teve problema nenhum de queda de energia, de ficar sem energia por causa disso, né? Então, só foi redução mesmo. O tempo todo aqui está funcionando. Então, a nossa energia aqui, que vinha uma média de 600, 500 reais, caiu para 100. Com o crescimento na geração centralizada, Minas pode se tornar um polo mundial de produção de energia limpa. Um levantamento mensal da Associação Brasileira de Energia Solar divulgou que Minas Gerais possui um potencial de geração centralizada de cerca de 28 gigawatts, considerando as usinas em operação, em construção e já outorgadas, cerca de 40% do país. Esse volume é maior do que a soma dos 4 outros estados brasileiros com maior potencial: Bahia, Piauí, Rio Grande do Norte e Ceará. Sim, a principal vantagem é a economia que você tem na conta de luz, né? É uma economia direta, já no primeiro mês que você tem a usina instalada, você já tem essa economia. E além disso, com essa economia você consegue fazer um retorno desse investimento que você faz. Temos clientes aqui que desejam economizar, os clientes residenciais são clientes que consomem menos, que eles querem economizar na conta de luz, tanto clientes da zona rural, por exemplo, produtores rurais que consomem muita energia e eles usam isso aí também como uma forma de investimento para eles, porque essa economia, uma hora com o que você economiza de luz, uma hora você tem um retorno desse investimento para você, então você passa a lucrar com esse sistema de energia solar. Vale a pena para esse cara que quer economizar na energia, quer fazer esse investimento, mas vale também para a pessoa que tem uma residência, que você paga aí seus R$250 na sua conta de luz, já começa a valer a pena fazer energia solar. Essa economia vai ser sempre válida. Então a gente aconselha que todo mundo que queira fazer energia solar, vale a pena, um retorno garantido. Poucas opções no mercado te dão esse retorno rápido dessa forma. As temperaturas elevadas têm sido frequentes na nossa região. O calor é um convite irrecusável para se refrescar em piscinas, cachoeiras, rios e tantas outras opções. Se por um lado os atrativos aquáticos são alternativas de lazer, por outro, eles podem representar riscos de acidentes, afogamentos e até mortes. Então confira as dicas do bombeiro militar sobre quais cuidados tomar e o que se deve ser evitado quando o programa for se refrescar em algum ambiente com água. Dentre as medidas nós podemos citar aí a pessoa evitar sempre mergulhar de cabeça, a pessoa que for entrar na água deve entrar sempre com os pés para evitar que esteja a colisão da cabeça com o fundo do local, principalmente locais onde tem água turva, que não consegue enxergar o fundo, né? O que acontece muito de dar, às vezes, deixar a pessoa até tetraplégica, dá muitas lesões, então é evitar a entrada mergulhando. Os pais que estão aí com criança, evitar não ficar prestando atenção, a falta de atenção sobre as crianças, tem que ficar sob constante vigilância, né? Manter sempre a criança à distância de um braço, principalmente onde tem água turva, porque se ela afogar, alguma coisa, você está sempre próximo a poder puxá-la, socorrê-la. Evitar o consumo de bebidas alcoólicas quando for entrar na água. Conhecer o local onde está mergulhando. Nos clubes aí, respeitar sempre as ordens do guarda-vida. Essas são as orientações para poder evitar, né, o afogamento. E em caso de qualquer situação aí, ligar para o Corpo de Bombeiros para que nós possamos empreender o socorro. É preciso tomar os devidos cuidados independentemente do local onde estamos. O simples fato de ter água já é um motivo para redobrarmos a atenção, especialmente com as crianças. O cemitério São João Batista de Caratinga recebe os últimos retoques para o dia de finados na quarta-feira, 2 de novembro. Na ocasião, o local, como acontece anualmente, recebe a visita de milhares de pessoas do município e cidades da região. Com a aproximação do dia de finados, o cemitério São João Batista, no bairro Esperança, em Caratinga, que todos os anos recebe a visita de milhares de pessoas no dia 2 de outubro, tem intensificado o trabalho de manutenção do espaço. Além das ações do cotidiano, feitas por 4 pessoas, o serviço no local conta com reforço de funcionários da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos. Eles também trabalham duro na preparação do cemitério para que tudo fique pronto para receber
todos os visitantes da melhor forma possível. O preparativo aqui é poder organizar sobre a limpeza, né, que a gente tenta organizar as ruas, né, pintando também alguns túmulos, né, e tentando mesmo trazer mais limpeza e organização para o dia do finado. Limpeza, retirando o entulho, né, alguns locais tá varrendo, tentando deixar mais organizado para a chegada de todas as famílias. Aumenta um pouco, né, porque vem um pouco mais de manutenção sobre a limpeza que aperta, mas a prefeitura sempre vem dando suporte a gente, né, trazendo outras turmas, aonde que vem, faz a limpeza, bate handap para tá matando os matos e ajuda nós aí, tá até pintando os túmulos. Limpeza geral, renovação da pintura, capina ou retirada do mato. Enfim, serviço é o que não falta para tornar o local apropriado e, com isso, ele possa receber as visitações nesse dia especial de homenagem aos entes queridos que já se foram. Fica mais bem lotado, né? Aí a gente tem que dar essa atenção para toda a família. A maioria das vezes a família também vem dar a manutenção do túmulo, lavando, organizando, consertando alguns túmulos, pintando. A família também ajuda bastante, né? Todos os anos, nos dias que antecedem a data, este homem visita o local e cuida do túmulo da família. As pessoas da minha família estão trabalhando e tal. Eu, como já estou aposentado, eu sinto uma obrigação de estar zelando. Aí eu sempre trago um colega aqui, ele sempre colabora comigo, né? Todo ano a gente vem e faz a limpeza. A prefeitura, ela mantém a limpeza, né? Igual eu estou vendo aqui, eles estão pintando alguns túmulos que são... não tem mármore, nem granito, nem cerâmica, então a prefeitura vem varrendo, né? Ele limpando e pintando, e a gente, cada um se cuidado dele, né? Aí completa. Amigo de Salim, sempre que pode, o Mício auxilia o aposentado no trabalho de limpeza do túmulo. E aí ele chama eu para ajudar a limpar, a fazer a limpeza, eu venho de boa vontade, muito legal mesmo. Capricha na limpeza. Capricho demais da conta. Capricho mais que seja, não fosse para mim. Cooperar com as pessoas que já foi, né? Não é mesmo? E nós estamos vivos para ajudar as pessoas mesmo. Recentemente acompanhamos na mídia um caso de discriminação racial contra um humorista em um condomínio de São Paulo. Existem muitas discussões em torno do acontecido e uma das questões levantadas é: atos racistas praticados num condomínio privado podem causar a expulsão do morador? Este é o assunto que você vai ver no Pense Direito de hoje. Acompanhe. Recentemente aconteceu um episódio muito lamentável no Brasil, em que um humorista foi vítima de discriminação racial porque uma moradora de um prédio em que ele também reside praticou contra ele algumas ofensas, querendo impedir que ele acessasse o elevador do prédio. Dentre essas ofensas, noticia aqui o site G1, nós temos aqui que ela teria dito, abre aspas, né, as odiosas palavras de macaco, imundo, feio, urubu e neguinho, fecha aspas, né? Segundo noticia aqui o site G1, com base num vídeo que foi divulgado pelo próprio humorista e pela própria vítima no caso. A prática dessas condutas configura claramente o crime de injúria racial. Mas não é só. Nós podemos configurar também aqui outro crime, que é o crime de racismo, previsto na Lei nº 7.716, mais especificamente o artigo 11, porque ela tentou impedir ele de acessar o elevador. E segundo esse artigo 11, está escrito aqui o seguinte, impedir o acesso às entradas sociais em edifícios públicos ou residenciais e elevadores ou escada de acesso aos mesmos, pena reclusão de 1 a 3 anos. Então, além do crime de injúria racial, que é a ofensa direta a ele, pelas palavras odiosas que nós vimos aí, nós teríamos também o crime de racismo, que tem uma lei própria. Então, diante desses dois crimes aí, pergunta-se, é possível no Brasil expulsar o chamado condômino antissocial, aquela pessoa que pratica crimes no condomínio, aquela pessoa que pratica ofensas contra os demais, ou gera gritaria, algazarra, pratica ali a contravenção penal de perturbação de sossego, ou mesmo viola frontalmente normas do condomínio de maneira deliberada e reiterada. É possível, nesse tipo de caso, expulsar essa pessoa, além de aplicar uma multa, além de aplicar uma notificação ali, é possível expulsar? E a resposta é que sim. A jurisprudência brasileira tem admitido de maneira extraordinária e final, última, a expulsão desse tipo de pessoa nesse tipo de caso. Mas é necessário percorrer um procedimento que a lei traz, né? E aí nós vamos nos valer aqui do que prevê
o chamado enunciado número 577 do Conselho da Justiça Federal. Esses enunciados são produzidos após a reunião de vários juristas e de tempos em tempos se produzem tais enunciados como forma de consolidar o entendimento jurídico sobre determinada matéria. De acordo com esse enunciado, nós temos que estabelecer as seguintes etapas para poder chegar à expulsão do chamado condômino antissocial. A primeira coisa é apurar a conduta do condômino antissocial, apurar se realmente aquilo aconteceu. No caso aqui está claro, né, no exemplo dado, mas em outros casos é necessário apurar, produzir provas, registrar em vídeo, filmagens, né, em geral, né, fotos também, áudios, enfim, documentos, para poder comprovar aquela conduta daquele condômino. O condomínio, que é uma pessoa jurídica, vai expedir uma notificação endereçada a esse condômino, expondo ali o que foi feito por ele, a norma que foi violada, seja uma norma legal ou uma norma contratual do condomínio, expondo tudo ali que foi violado e notificando ele para que pare com aquela violação, para que não mais faça aquilo ou para que pare de prosseguir naquela violação. Se não resolver, o próximo passo que a lei traz aqui, no caso o artigo 1337 do Código Civil, é convocar uma assembleia com os condôminos para que nessa assembleia seja proposta a aplicação de uma multa a esse condômino problemático. Tá? Essa multa tem um limite máximo e é necessária a aprovação de no mínimo 3/4 dos condôminos para que essa multa seja aplicada. Isso tudo tem que ser registrado na ata de audiência, claro, e havendo a aprovação dos condôminos, aplica-se essa multa e aguarda-se o seu pagamento. Se a multa não for suficiente para compelir aquele condômino problemático de parar os problemas, parar de fazer o que está fazendo, se essa multa não for suficiente para os fins pedagógicos, né, para, digamos assim, fazê-lo parar, fazê-lo entender que o que ele fez é errado, aí sim, é necessário convocar uma nova assembleia. Nessa nova assembleia vai ser proposta a chance, né, vai ser proposta a ideia de se mover uma ação judicial contra esse condômino problemático, considerando que a multa não foi suficiente para resolver, e tem que constar que essa ação judicial terá por objetivo a efetiva expulsão desse condômino problemático. É esse procedimento que é previsto aí no enunciado número 577 do Conselho da Justiça Federal. Primeiro a multa, se a multa não resolver, depois tem que convocar uma nova assembleia para nela propor aí essa ação judicial. Se os condôminos, no mínimo 3/4, concordarem em propor essa ação judicial, eles votarão e isso ficará registrado na ata dessa assembleia. Somente assim, somente com essa concordância dos condôminos para propor a ação judicial que terá por objetivo expulsar o condômino problemático, concordância de no mínimo 3/4 dos condôminos, aí sim pode a pessoa jurídica do condomínio constituir o seu advogado para sim propor a ação judicial. E aí é um processo judicial como qualquer outro, terá sua tramitação, a outra parte terá direito à defesa, poderá constituir ali o seu advogado. Depois do processo, ao fim do processo, havendo efetivamente uma decisão que concorde com a pretensão do condomínio, ou seja, a pretensão de expulsar o condômino problemático, aí sim o tal condômino problemático pode ser expulso, inclusive mediante o auxílio de força policial, se ele não quiser sair por livre e espontânea vontade, né? Assim, se ele se opor a cumprir a ordem judicial. Pode ser solicitado ao juiz o apoio de força policial, mas tem todo esse procedimento burocrático aí a ser cumprido antes. E é importante perceber também que se eventualmente aquele condômino que será expulso for dono do imóvel, a expulsão dele não significa que ele vai perder o imóvel. Se ele tem um apartamento ali naquele prédio, ele não vai perder, será resguardado o seu direito de propriedade. Ele pode, sendo expulso, alugar aquele imóvel a um terceiro, entregar para um parente morar, por exemplo, sem problema nenhum. Alguém que não seja problemático como ele, claro. Então, é importante perceber que essa expulsão do condômino, ela perpassa por alguns requisitos, formalidades legais, ela é complicada de acontecer realmente, depende de uma ação judicial, que depende de algumas formalidades antes da ação judicial, e mesmo assim, ainda que haja expulsão, ela preserva o direito de propriedade do condômino. Ele tem que sair do imóvel, mas é preservado aí o seu direito de propriedade em relação àquele imóvel. E se você quiser sugerir tema para o quadro Pense Direito, basta entrar em contato conosco pelas nossas redes sociais. Agora nós vamos mostrar uma família na zona rural de Inhapim que se especializou na fabricação de polpa de frutas. A agroindústria se tornou a principal fonte de renda dela e a cada dia tem ganhado mais espaço no mercado.
as agroindústrias se fortaleceram como boas alternativas de renda para a agricultura familiar. E tem muita gente de olho nesse mercado, que abrange uma infinidade de produtos. É o caso das polpas de frutas, fabricadas por uma família da zona rural de Inhapim, que está há mais de 6 anos no mercado. Com a polpa de fruta a gente consegue agregar mais valor, né, ao produto e tem uma venda melhor, né? Tanto para todo mundo que produz as frutas na região, né? E para entregar um produto finalizado, né? Hoje a nossa renda vem praticamente da fabricação de polpa de fruta. Além da gente ser produtores, nós somos produtores. Quando a gente se ingressa no PENAI para vender para o PENAI, a gente tem que ser produtor. Então a gente é produtor de várias frutas, de acerola, de graviola, maracujá, de manga. A gente faz as polpas para o mercado, vende para o mercado, vende para o PENAI. E quando a gente vende para o PENAI, a gente produz a própria fruta, entendeu? De acordo com Denis, para se montar uma fábrica de polpas hoje, é necessário um investimento que gira em torno de R$500 mil. É a estrutura, né? A estrutura que o Ministério da Agricultura exige e mais os maquinários básicos, que são a despolpadeira e a empacotadeira. E as câmaras frias, porque não tem como trabalhar sem câmara fria. Com freezer já não dá para trabalhar, porque o freezer, o congelamento dele é muito ruim. E já o da câmara já é um pouco mais forte, chega a dar até menos 19 graus, menos 20 graus. A oferta de produtos naturais, sem aditivos químicos e que facilitam a vida do consumidor, vem ganhando cada vez mais espaço no mercado consumidor. Por isso, a família de Denivaldo viu ali uma oportunidade de negócio no campo, investiu e deu certo. Hoje a gente está com a grade com 10 sabores, né, que a gente fabrica aqui, a gente faz o processo aqui na fábrica. São eles abacaxi, acerola, graviola, goiaba, manga, maracujá, morango, abacaxi com hortelã, maracujá com acerola, que a gente faz um misto de maracujá com acerola. E são esses basicamente os sabores que a gente mais trabalha. Nem todas as frutas são recomendadas para a produção de polpas, como banana e maçã, pois elas tendem a escurecer. Entretanto, com algumas técnicas, é possível fazer um mix com polpas de banana, mamão e maçã, sem que elas escureçam. A linha de produção envolve o trabalho de toda a família e é uma oportunidade de emprego e de renda na comunidade rural. Com tecnologia e qualificação da mão de obra, o empreendimento oferece ao consumidor um produto prático e que conserva o sabor e as propriedades nutricionais da fruta. O processo de fabricação das frutas são bem similar, né? Quase todas passam pelo mesmo processo, que é a separação, né, da fruta, selecionar as frutas bem maduras, no ponto certo de maturação, onde ela é levada para lavagem, é feita uma lavagem, né? Depois da lavagem, as frutas que necessitam de corte, é feito manual hoje, a gente não trabalha com máquina nessa área de corte, a gente faz o corte manual, separação da polpa. Depois ela vai para despolpa, onde é separado semente, de casca e a polpa fica pronta. Porque a gente só trabalha com produto natural, a gente não coloca conservante, não tem nenhuma outra adição, é o produto natural mesmo. Da despolpa ela já sai pronta para envasamento, onde ela é colocada na máquina para envasar. Já é um processo mais automatizado hoje. Quando a gente começou não era assim, mas hoje já está bem mais automatizado. Aí já sai o produto pronto, finalizado. Daí ele vai para congelamento, né, em câmaras. Tem que ser um congelamento mais rápido, né, porque a polpa exige um congelamento mais rápido, né. E é esse basicamente o processo. As polpas de frutas são vendidas para diversos prestadores de serviços alimentícios, como restaurantes, bares, padarias, mercearias,
pizzarias e hamburguerias. Inicialmente a gente começou atendendo PA, né, onde tinha demanda. A gente trabalha com as escolas, merenda escolar. Hoje, de 4 anos para cá, a gente já consegue atingir o mercado da região, a gente consegue comercializar o nosso produto aqui nos mercados próximos. A gente precisa que os produtores da nossa região, aqui de Inhapim, Caratinga, São Domingos das Dores, que eles produzam mais fruta para a gente e para eles, porque a gente consegue agregar mais valor e comprar o produto de um preço mais justo do produtor. Fazer polpa de frutas é uma atividade rentável e dinâmica, e é por isso que o Denis se emociona ao falar sobre a aceitação do produto fabricado por eles. No peito da gente, sabe? Porque a pessoa está falando do produto que você produz e você começa a produzir lá do pezinho de maracujá até chegar na mesa do consumidor. É gratificante demais você escutar elogios. É interessante quando a gente observa que um único produto pode se desdobrar em vários outros itens de consumo. Isso demonstra como a agroindústria é potente e essencial para o giro da economia e do mercado. E ainda hoje no Panorama, diversidade. Com grande produção e potencial, eucalipto está em quase tudo. Estudo afirma que exame de sangue pode auxiliar no diagnóstico de transtornos mentais. A criminalidade é um retrato da sociedade? Você vai ver uma reflexão sobre este assunto. Confira também os destaques do primeiro simpósio de iniciação científica do UNEC. Ziraldo faz 90 anos e é homenageado com programação cultural. É logo após o intervalo. Voltamos já. O eucalipto está em quase tudo. Não é à toa que ele é a árvore mais plantada do Brasil. Dele é produzida a celulose, além de também serem extraídos óleos essenciais para a fabricação de perfumes, produtos de limpeza e, acredite, alimentícios. Tem eucalipto em quase tudo, de alimentos como salsichas, linguiças, sorvetes e iogurtes, até cosméticos, produtos de higiene pessoal, remédios, tintas e esmaltes. Difícil passar um dia sem o eucalipto e muito mais pode vir por aí. Afinal, os cientistas e pesquisadores não param de inovar. O cultivo do eucalipto começou nas primeiras décadas do século XIX e se tornou a espécie florestal mais plantada em todo o mundo. Hoje, o Brasil é referência mundial nesse plantio e está entre os principais produtores de celulose, papel e painéis de madeira. Na região de Bom Jesus do Galho, o produtor rural Carlos Roberto, em parceria com a Senibra, tem apostado nesse cultivo. Essas mudas, a Senibra que me forneceu, sabe? E vem num tubuletezinho, tipo essas mangueiras pretas de água. E o plantio cova, qualquer umidadezinha que tiver na terra, eles plantam e não corre risco de morrer, não. Esse eucalipto foi plantado, uma boa parte dele, quando eles plantaram isso aqui, com gel. Existe um gel que põe junto com a muda e mantém a terra molhada, úmida lá por um período de uns 7 dias. E nesse período, se chover, ele hidrata de novo, ele é tipo uma esponja que fica lá dentro da terra lá. Aí mantém molhado por mais um período. O retorno financeiro é muito bom. O eucalipto, eu fiquei muito satisfeito com o plantio de eucalipto. Bom mesmo. E a outra coisa é o seguinte, você não tem praticamente trabalho nenhum, né? O eucalipto tem muito risco de fogo. Então você tem que ter o cuidado de manter a cera bem feito, e formiga, mas no mais, tranquilo, não dá mão de obra praticamente nenhuma. As áreas de plantio de florestas com eucalipto no Brasil estão distribuídas em todo o território nacional, sendo a nossa região, a Sudeste, a que apresenta a maior quantidade de áreas plantadas.
O eucalipto ocupa mais da metade do total de florestas plantadas no Brasil. São 5,5 milhões de hectares. Os benefícios da plantação de eucalipto em uma propriedade rural são muitos. Mas, assim como qualquer outra cultura, sua implantação requer alguns cuidados e planejamentos. O eucalipto se adapta com facilidade a todas as regiões e clima. Mas escolher as espécies que mais estão de acordo com as características do plantio pode garantir que as plantas se desenvolvam em menor tempo, além de mais saudáveis. Hoje, com cada vez mais restrições, nós temos que ter, então, lavouras cultivadas para exploração de madeira. E o eucalipto se constitui uma boa alternativa porque tem rápido crescimento, produz uma boa quantidade de matéria-prima para múltiplas atividades. A exemplo de produção de carvão, a exemplo de produção de papel e celulose, a exemplo de produção de postes, material para fazer cercas, dentre outros. E se você já ouviu dizer que o eucalipto seca o solo, saiba que essa afirmação é falsa. Afinal, ele retém menos água que as matas nativas, que têm as copas maiores. Permite que a água chegue ao solo mais rapidamente por ter menos folhagem, o que também diminui a evaporação para a atmosfera. O eucalipto tem capacidade de absorver mais água na época das chuvas e menos na época da seca. Suas raízes não ultrapassam 2,5 metros, portanto, não chegam aos lençóis freáticos. Por isso, ele consome bem menos água que uma plantação de cana-de-açúcar, de café, de soja e de arroz, por exemplo. Falam de terra, falam de água. Esse meu eucalipto aqui, quando nós plantamos, até hoje eu tenho observado, não mudou nada na água, parece até que aumentou. Então, não vejo esse é mito, isso é mito, não tem nada a ver. Embora seja um investimento com retorno a médio e longo prazo, o cultivo do eucalipto pode ser interessante tanto para pequenas quanto para grandes propriedades rurais, já que possui múltiplos usos. O exame de sangue pode auxiliar no diagnóstico de transtornos mentais. Pelo menos é o que garantem os pesquisadores da Universidade de Newcastle, na Austrália. Eles descobriram a existência de uma relação entre distúrbios psiquiátricos e traços bioquímicos detectados por meio do exame. A descoberta pode representar um avanço no diagnóstico de transtornos mentais, como depressão e esquizofrenia. Mesmo com um importante estudo, já existiam indicadores de que esses transtornos poderiam ser detectados por meio da análise. Em 2020, o PhD em Neurociências, Dr. Fabiano de Abreu, realizou outro estudo que abordava o tratamento de doenças psiquiátricas por meio dos mesmos exames. Esses biomarcadores, para vocês entenderem, eles são detectados com o exame de sangue, como por exemplo o exame de sangue do colesterol, a glicose, enzimas do fígado, de vitaminas, ou marcadores até de inflamação. Eles também podem servir como uma ferramenta de diagnóstico ou de teste para saber se o tratamento que você está fazendo com antidepressivo está funcionando ou não está funcionando. Agora imagine que coisa legal, saber qual é o diagnóstico que você tem através do exame de sangue e ainda fazer o acompanhamento para saber se o remédio que você está usando está funcionando ou não. Isso é muito legal e muito bacana e vai me ajudar como psiquiatra e vai ajudar principalmente os pacientes, evitando demoras no início do tratamento, demoras no resultado do tratamento. Vários questionamentos surgem quando o assunto é criminalidade. Diferentes teses e opiniões tentam explicar este fenômeno social. Em muitas discussões aparece a questão: a criminalidade é um retrato da sociedade? E você, o que acha? A seguir, acompanhe uma reflexão sobre este assunto com o psicólogo Caio César Gomes. Uma ideia que eu gosto muito de pensar, de analisar nos meus estudos, é que nós sempre precisamos regionalizar
trazer para um pouco mais perto qualquer questão que seja objeto de estudo. Quando nós pensamos em criminalidade, em relação ao Brasil, ao retrato social, nós precisamos desmistificar algumas questões, nós precisamos regionalizar, falar um pouquinho sobre as particularidades do país, né? Eu diria que esse pensamento é um pensamento bem aproximado do que nós chamamos de descolonialismo, né? Que é a gente pensar um pouquinho sobre as nossas questões, sobre as nossas realidades, né? Um pouco diferente de um modelo eurocêntrico que a todo momento já é posto para nós. Então, criminalidade no Brasil, ela sim é um retrato da nossa sociedade. É claro que nós temos várias formas de criminalidade, a criminalidade ela não se resume a um determinado fator. É claro que nós temos muitos determinantes para tentar explicar a causa dos crimes, mas basicamente o que a gente vê nas pesquisas, nos dados, tanto do mapa da violência quanto no Atlas da Violência, nós vemos que o crime no Brasil ele é muito marcado, né, por algumas questões. Por exemplo, o tráfico de drogas, tá? Furtos, roubos. Nós temos, sim, um número de homicídio muito grande, que também é muito reflexo das organizações criminosas. Nós temos, sim, casos relacionados à criminalidade em relação à psicopatia, né? Mas como eu sempre deixo meus alunos muito claro, isso é muito importante ser estudado, mas nós temos coisas que acontecem mais nesse país. Então, sim, é um retrato. O crime no Brasil ele é muito marcado pela questão masculina, né? Vou trazer um dado para vocês aqui, um pouco assustador, mas nos nossos últimos dados sobre homicídio no país de 2021, 94% dos homicídios aconteceram com homens no Brasil. Assim como nós temos dados extremamente preocupantes em relação ao número de encarcerados. Então a gente tem uma população masculina, a gente pode pensar um pouco nessa questão da masculinidade tóxica. Nós podemos pensar também um pouco em relação à participação dos homens no tráfico de drogas. A gente pode pensar como que isso é um retrato da nossa sociedade. Nós temos um triste dado que precisa ser falado, pensado, combatido, que é em relação à questão da raça. As pessoas negras, infelizmente, não de hoje, né? A gente pode pensar em 500 anos aí de sofrimento em relação à questão do racismo, da desigualdade, né? Eu digo para vocês assim, que tanto o homicídio quanto o número de encarcerados, nós temos a população negra com mais de 70% sendo afetada por isso aí. Então a gente precisa pensar na criminalidade de forma compreensiva, né? Não somente de forma taxativa. Nós precisamos pensar quais são as possibilidades desse país, né? Quais são as questões, o campo que se abre para que isso aconteça. Então, assim, a gente tem um retrato social, sim, do Brasil com as pessoas, por exemplo, os homens, as pessoas negras. Inclusive, nós tivemos em 2021 uma questão muito, muito peculiar do Brasil. Nós tivemos uma diminuição de acordo com os dados, considerando as subnotificações, claro, mas nós tivemos uma diminuição, por exemplo, das mulheres brancas que morreram em 2021, mas um aumento das mulheres negras. Que eu estou trazendo para vocês, olha o quanto que a questão racial no Brasil, ela é algo que aparece, né? No mesmo ano, nós temos uma diminuição de mortes de mulheres brancas e um aumento de mortes de mulheres negras. Então, ou seja, isso é um retrato também do nosso país. E aí, quando a gente começa a pensar um pouco mais na sociedade enquanto retrato, a gente começa a abrir pensamento, né, assim, para o que traz isso, né? E a gente começa a pensar num país que carece de igualdade, que carece de investimentos em economia, que carece de investimentos em escolas, que carece de investimento em saúde, em questões sociais. Então, sim, a criminalidade ela é um retrato da sua sociedade. Sim, nós temos uma criminalidade típica de países da América do Sul, típica do Brasil, e com certeza temos vários contextos, vários determinantes muito particular do nosso país que contribui para o aumento da criminalidade e contribui para que esse aumento seja marcado por questões extremamente preocupantes. Na próxima edição do Panorama, vamos seguir com a reflexão sobre o fenômeno social da criminalidade. Não perca! Durante esta semana, aconteceu a primeira edição do Simpósio de Iniciação Científica do UNEC, que é mantido pela Fundação Educacional de Caratinga. O evento contou com apresentações de trabalhos científicos, roda de conversa, workshops e muita troca de conhecimento. Desvendando os caminhos da ciência,
Este foi o tema central do primeiro SIC. Fazer ciência é expandir o olhar por meio do conhecimento. Um espaço para multiplicar ideias e ampliar as possibilidades. Esse foi o primeiro simpósio de iniciação científica do UNEC, que é mantido pela Fundação Educacional de Caratinga. Além de workshops e roda de conversa, o SIC também mostrou resultados. Foram apresentados trabalhos científicos de alunos e ex-alunos da instituição de forma oral, além da exposição de banner também com trabalhos científicos. A todo momento a gente busca o aprendizado e aumentar cada vez mais para que a gente consiga ingressar no ramo futuro, seja ele de pesquisa, seja ele na sala de aula, da melhor forma possível. Eu tive a oportunidade de apresentar um relato de caso que eu produzi com os meus colegas sobre a orientação de duas professoras do curso de medicina do UNEC, e foi uma experiência muito marcante apresentar esse trabalho que foi tão importante para mim, para a comunidade do Centro Universitário de Caratinga, ser avaliado pelos professores e também por outras pessoas, né, até mesmo de fora, que vieram como avaliadores. E o evento como um todo, o SIC, ele vem então para reforçar isso para os alunos, mostrar que é possível sim fazer ciência no interior de Minas Gerais e que aquilo que a gente produz aqui é sim relevante, que é importante levantar dados, correr atrás e mostrar para as pessoas os nossos resultados. Para mim é muito importante, que eu tenho vontade de seguir nessa área, então participar do primeiro SIC contribui muito para a gente, de começar essa carreira, pegar experiência, é cativante. O Simpósio de Iniciação Científica é uma iniciativa da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão e da Pró-Reitoria de Ensino da instituição. Desvendando os caminhos da ciência, esse foi o tema central do evento, que aconteceu do dia 24 a 27 de outubro deste ano. Os nossos professores, aqueles que apresentaram suas teses aqui para nós, todos estavam muito seguros e eu fiquei entusiasmado de ver a profundidade do conhecimento. E houve também da parte deles uma declaração para os alunos que tudo é possível, que eles, professores, estavam ali e sendo admirados e que qualquer um dentro desse salão poderia estar na mesma posição. Então eu acho que este é um modelo que pode servir para o ano que vem a gente repetir, porque deu certo. O SIC chegou para fazer parte do calendário acadêmico, incentivando e promovendo o trabalho científico de várias áreas do conhecimento. A metodologia de pesquisa ou a iniciação científica não é algo apenas para o curso. Ela vai além do curso. Mesmo para aqueles que não vão trabalhar em ensino ou em pesquisa, o despertar da curiosidade, dos porquês, isso também ajuda no exercício profissional. Ou seja, tudo há uma explicação, ainda que nós não a tenhamos, mas esse é o desafio colocado a todos os profissionais de nível superior. Toda vez que você é instigado, a descobrir algum problema, escrever sobre esse problema e gerar os resultados, isso é muito bom, porque todo mundo ganha. A ciência ganha, então isso é muito importante, a gente está propagando a ciência. E esse evento era de fundamental importância, porque a gente está com os alunos fazendo essa discussão de alto nível, para que a gente possa estar aumentando a produção científica aqui na universidade. O evento foi um grande sucesso e motivo de muito orgulho para a instituição. O SIC marca o investimento e o incentivo na produção da pesquisa. É um evento que veio para substituir o ENIC, trazendo o principal fio condutor, que é a preocupação em divulgar a pesquisa científica e apresentar resultados, mas dessa vez vem com um formato diferente, vem com a apresentação oral pelos alunos, casa cheia. Estamos muito felizes com o sucesso do evento. Para a gente é muito importante esse evento, por se tratar de um evento de integração, entre o ensino, a pesquisa e a extensão. Então é a culminância de entrega dos trabalhos, de grande relevância, não só para a comunidade acadêmica, como também a comunidade externa, a instituição. Então é um momento importante, um momento de reflexão da importância da pesquisa, na qualificação do ensino, e também um momento também de integração entre os alunos, professores, direção. Então é muito importante esse evento e que venha outros eventos para apresentar aqui a pesquisa e a iniciação científica. O cartunista caratinguense Ziraldo completou 90 anos esta semana.
Para comemorar a data, foram preparados alguns eventos culturais no Casarão das Artes. Entre eles, a exposição Coisas de Ziraldo. Veja. A programação é uma parceria entre a revista Jararaca Alegre, o coletivo Artecine, o Casarão das Artes e o projeto Cinema na Comunidade. Foi sondado pelo Instituto Ziraldo o que é que nós faríamos aqui nessa semana dos 90 anos, em especial. E todos nós, né, temos um orgulho de ter um embaixador como Ziraldo e procuramos também envolver a nossa cidade para que pudesse vir participar. Ao longo da semana, alunos do ensino fundamental da região puderam visitar a mostra Coisas de Ziraldo, que apresenta um pouco da personalidade do artista por meio de seus objetos pessoais. Uma mini exposição que é detalhes da casa do Ziraldo. Aqueles nichozinhos onde tem lá uns quadros, uns bonequinhos, uns livros, uns objetos, coisa que é a cara do Ziraldo, que é aqueles bibelôs, assim, aquelas coisinhas que só na casa do Ziraldo que você vê. É umas coisas que eu tive na casa dele mês passado, e aí uma hora que deu intervalo lá, que ele foi fazer umas coisas lá para dentro, eu fiquei lá na sala, e aí eu fui vendo essas coisas assim, comecei a fotografar. Aí a gente achou interessante reproduzir e espalhar aqui para vocês verem também. Então, assim, não é uma exposição da obra do Ziraldo, é uma exposição com coisas do Ziraldo. Cantinho, né? Do Ziraldo. Um cantinho do Ziraldo. Na abertura da exposição foi exibido também o primeiro episódio da série animada O Menino Maluquinho, produção original da Netflix que estreou este mês no catálogo. Eu não ganho pra isso. Além da animação, o público pôde acompanhar uma prévia do Festival de Cinema Infantil de Minas Gerais. São mini-filmes produzidos por crianças. E, assim, cada ano esse festival tem um tema. Esse ano, como são 90 anos do Ziraldo, o tema é Minha História Maluquinha. Então, cada criança está fazendo um filme com o tema Minha História Maluquinha. É um filme feito com celular, de 2, 3 minutinhos. Está sendo uma mostra competitiva. Elas já enviaram os filmes já estão selecionados e vão ser premiados. Nas noites da semana de aniversário, foi também exibido o documentário Ziraldo Era Uma Vez um Menino, dirigido por Fabrícia Pinto, filha do homenageado. A produção é formada por entrevistas do próprio Ziraldo, que ele concedeu ao longo de décadas. Essa história que você vai ler aqui, quem me contou foi um menino que vive no futuro. De acordo com os organizadores, a semana busca ser uma homenagem à altura de um dos caratinguenses mais ilustres de nossa história. E o Casarão recebe esse evento maravilhoso para a gente poder comemorar esse dia tão importante para a literatura do nosso país, né? Para a gente poder contemplar e poder também devolver um pouquinho de tudo que o Ziraldo fez para a gente em Caratinga. Então a gente faz esse evento com muito amor, com muito gosto. Ele mostrou o caminho de sempre lutar pela democracia, pela liberdade, né, pela diversidade, não é? Então, de uma forma muito legal, e ele sempre relacionava com muita alegria com todos em Caratinga, independente até das ideias que professava, que correntes políticas fossem, esse coração grandão que a gente quer que as pessoas se inspirem nesses 90 anos do Ziraldo, para a gente ser melhor, ser mais feliz e o Brasil ter um caminho virtuoso de muito amor, né? É isso que é Ziraldo. Os nossos parabéns ao Ziraldo e a nossa gratidão por ele sempre levar o nome de Caratinga por onde passa. Estamos encerrando o Panorama de hoje. Siga conectado com as notícias nas nossas redes sociais. Desejamos a todos uma ótima noite. Esperamos você na nossa próxima edição. Até lá!